Olá, aqui quem está falando é o professor Kaique e na aula de hoje, para que inclusive nos situemos quanto a essa retomada, a aula de hoje o assunto é progressão geométrica ou sequência geométrica e justamente vai ser essa aula por conta da última aula gravada de conteúdo, né, pensando na cronologia, foi sequência aritmética. Então, para que vocês se situem, é o módulo seguinte, a progressão aritmética, e nessa retomada, então, a gente vai ter daqui para frente apenas assuntos novos, né? Já que até então a gente estava na primeira retomada, já que essa é a segunda, né? A primeira retomada, a gente fez a revisão dos assuntos até então já gravados, né? Ou então já dados presencialmente. Agora pararemos com essa revisão e daremos início, então, ou retomaremos, como eu disse, essa segunda retomada para as aulas novas, né? Podemos dizer assim. Na sequência geométrica é muito importante que a gente fale sobre as diferentes cobranças, né, que a gente pode ter nas duas principais provas do Rio mesmo. Ou seja, quando a gente fala da prova da UERJ, por exemplo, quando você abre o anexo 3, inclusive recomendo para quem ainda não fez, a gente consegue ver uma descrição mesmo, né, do eixo de matérias a serem cobradas, e a palavra sequência ela aparece para a gente no eixo de matemática como possíveis, né, sequências que podem aparecer para vocês. Sequências aritméticas, então a última aula antes dessa, né, a mais recente antes dessa. Sequência geométrica, que a gente vai ver hoje, e matrizes, que é a aula que a gente também vai ter daqui a algumas semanas, e eles consideram também como uma sequência, não deixa de ser. Mas só para chamar a atenção de que no edital, por exemplo, do Enem, quando a gente abre as competências e habilidades, logo na primeira competência, que é de você identificar elementos através, né, dentro dos conjuntos numéricos, como os naturais, os inteiros, os racionais, essa seria a competência, né? E uma das habilidades, por exemplo, é identificar padrões. E eu queria chamar a atenção justamente dessa palavra, assim. Porque na cobrança do Enem, de novo, diferente da UERJ, em questão, depois eu posso falar assim, objetivamente nas questões como que aparece. Isso é um comentário para depois, inclusive, quando a gente vai fazendo as questões. Mas como, né, as provas apresentam isso pra gente, como elas podem vir a cobrar, cuidado porque mais do que estudar APA e mais do que estudar APG, que seria o que daria conta para a UERJ, na prova do Enem a gente teria que ter uma certa observação aos padrões dos números. O que eu tô querendo dizer é, por exemplo, se você vai identificando algumas sequências, eu já coloquei algumas aqui nesse rascunho pra gente brincar um pouquinho e dar uma relembrada em alguns assuntos, tanto de PI e futuros, que é onde eu quero chegar. Se a gente observa uma sequência como essa primeira, em que os números são separados por vírgula, né, obviamente, 2, 5, 8, 11 e 14. Tá, o que a gente pode observar nessa sequência? Mais do que tentar cravar se ela é uma PA ou uma PG, que geralmente é o movimento mesmo que geralmente se faz, pensando em provas, né, preparação para o vestibular, eu acho que a gente pode observar o seguinte, né, tentar observar o que está, né, acontecendo nessa sequência. Por exemplo, essa sequência ela é uma sequência ou progressão chamada de aritmética, e não é um problema chamar ela assim. Eu só quero dizer que existem outras sequências além da aritmética e geométrica, e aí a diferença objetiva da cobrança da prova da UERJ para a prova do Enem. Na prova da UERJ você vai ver só sequências como essa, aritmética, né? Ou seja, lembrando aí, o que é sequência aritmética? Abre essa aba. É uma sequência em que você sempre soma a mesma parcela, né? Soma de mesma parcela constantemente. Então, 2 mais 3 dá 5, que mais 3 vai dar esse 8, que mais 3 vai dar esse 11, então você constantemente soma a mesma parcela. O nome disso é sequência aritmética. A sequência aqui de baixo, por exemplo, ela já vai ter um outro padrão, aquela palavrinha que eu te falei, né, que está lá no edital. Inclusive, recomendo você só colocar no Google assim, competências e habilidades Enem, e você vai ver, inclusive, assim, se você for além e pegar o anexo 3 da UERJ, você vai ver que tem uma diferença mesmo no corpo dos editais e as palavras usadas também, né? Então, acho que uma palavra boa para a aula de hoje é padrões, tanto para essa aula de sequência geométrica, né, quanto a outra aula que a gente já tem disponível em vídeo, né? Outra recomendação que eu te faço nessa retomada, assistir a aula de sequências aritméticas, que é essa sequência que vai contemplar, melhor, é a aula, né, que contempla sequências como essa. Pensando nessa segunda sequência aqui, qual o padrão que ela tem? Bom, o padrão entre os números 5, depois o 10, depois o 20, depois o 40, é que tem não mais somando a mesma parcela e sim multiplicando pelo mesmo valor, né? Que é o 2. E aí, tanto o 3 na sequência aritmética quanto o 2 na sequência geométrica, a gente chama eles dois de razão, ou razões, né? Que é justamente esse valor que está ou somando constantemente ou multiplicando constantemente. Eles dois podem ser chamados, em ambos os casos, de razão. Tá. Aí aqui a gente dobraria e daria até para, se a gente quisesse, determinar o próximo termo, né? Inclusive, geralmente as perguntas das questões, e é independente de prova, é a descoberta de um próximo termo, ou seja, observar o padrão e aí, enfim, responder o que, né, a questão vai trazer, ou determinar o próximo termo, ou até mesmo tem questões que vão cobrar essa razão, né, pedir essa razão, e aí, assim, os modelos de questões a gente vai ver já, só mais pra gente relembrar mesmo. Então, o próximo termo aqui seria o 80, e depois o 160, e depois o
320, por aí vai. Ou seja, a gente vai dobrando, né? Multiplicando por 2. E podem ter sequências como essa aqui, por exemplo. 1, 2, 3, 5, 8. Essa sequência, e aí qualquer sequência que venha aparecer na sua prova, ela vai ter um padrão. Então é uma questão assim, o fator de dificuldade é observar esse padrão mesmo. Que pode ser, como a gente estava vendo, aritmético, somar sempre a mesma coisa. Pode ser geométrico, multiplicar sempre pela mesma coisa. Inclusive vamos ver detalhes disso na aula de hoje. Mas não vai ter uma aula sobre isso, sobre essa terceira sequência. Mas essa terceira sequência pode aparecer. E qual é o padrão dela? Inclusive é uma sequência meio famosa, assim. Ela é chamada de sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela tem um padrão que, assim, a partir do terceiro termo, sempre no próximo vai ser sempre equivalente à soma dos dois anteriores. Então, a partir do terceiro, né? 1 mais 1 dá o 2. Aí 2 mais 1, que dá o próximo, é o 3. Aí o 3 mais o 2 é o próximo, é o 5. Viu que é maneiro? 5 mais 3 vai dar 8. 8 mais 5, aí o próximo seria 13. E 13 mais 8, o próximo seria 21. Ou seja, sempre o da frente vai ser igual à soma dos dois antecessores. Imediatamente antecessores mesmo. Essa sequência de Fibonacci, né? Se escreve Fibonacci com 2 6, mas, né, falando, enfim, seria a pronúncia correta Fibonacci, o nome em italiano. Inclusive o nome de um matemático importante, né, da história da matemática, mas esse é um papo para depois. E sequências também como essa aqui, né? 2, 3, 5, 8, 12. Essa sequência, por exemplo, aqui de baixo, ela não se parece tanto com nenhuma das três, mas ela tem tudo a ver com a primeira. E eu vou te explicar, tentar pelo menos, o porquê. É o seguinte, do 2 para o 3 é como se a gente tivesse somado 1, né? Do 3 para o 5 é como se tivesse somado 2. Do 5 para o 8 é como se a gente tivesse somado 3. E aí que é o padrão mesmo, né? É que assim, é nessa sequência que tá aqui de preto, sem ser esse de lápis, né? É uma sequência em que todos os termos, para você variar de um para o outro, a soma, ela acaba sendo também uma PA. A gente chama isso aqui de PA de segunda ordem. Eu acho que é um papo mais só para você saber que pode cair, mas não quero que você foque nisso não. Só estou te dando alguns exemplos, tanto é que eu ainda nem comecei a falar sobre, né, definições, nem nada. Só para te mostrar algumas sequências numéricas. Essa seria chamada de PA de segunda ordem. Então, repetindo, o que é a PA de segunda ordem? É quando a sequência, né, de números, a variação entre esses números vai se dar em PA. Então aqui, 1, 2, 3, depois daqui para cá, do 8 para o 12, 4, do 12 para o 17, mais 5. Então o próximo seria do 17, a gente pegar e somar mais 6, né? Nessa sequência de somar mais 1, depois mais 2. Então daqui para cá seria somar mais 6, 17 mais 6, a gente teria o 23. E depois mais 7 daria 30, e mais 8 daria 38. Enfim. E então você até pode dar um famoso pause aí e tentar fazer, né, brincar um pouquinho com essa sequência. E aí eu digo brincar mesmo porque acho que é a grande parada, assim. Inclusive, quando a gente está na aula presencial, eu até costumo dizer, que não vai ser diferente, de que as questões que são de PA, né, sequência aritmética ou geométrica, elas têm uma vantagem que, assim, no ruim, no pior dos cenários, você pode somando mesmo, né? Você não precisa gravar a fórmula, você pode realmente pegar a sequência, ver o que está acontecendo e vai determinando. Ah, Kaique, se for um lá na frente, o que eu faço? O de lá da frente eu vou ter que ir somando ou multiplicando, né? Constantemente, até que se chegue. Porque, por exemplo, quando a gente olha para essa sequência aqui de cima, 2, 5, 8, 11, 14, a gente sabe que o padrão é somar 3 e o próximo aqui rapidinho, né? Seria o 17. E depois 20. E depois 23. Mas se eu tivesse que determinar, sei lá, aqui a gente já tem o A2, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Se eu tivesse que determinar o centésimo, no ruim, tu pode fazer o quê? Ir na raça mesmo, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, não precisa gravar a fórmula. Aí o que a gente vai fazer nas aulas, tanto de PA quanto de PG? Para justamente caso peça, né, coisas muito além, a ponto de você ter que ficar muito tempo somando, você justamente não perder esse tempo. Então, saber as fórmulas na aula de PG e na aula de PA é importante por isso, para a gente poupar tempo, e aí nesse poupar tempo a gente consegue tanto, enfim, economizar, por um lado, e isso né, vai ser canalizado para fazer mais questões, né, ou ter mais tempo para investir em outras questões que são mais difíceis, por exemplo. Beleza? Bom, das sequências então não tem muito mistério em te dizer que, por exemplo, qualquer sequência aqui, né, os números vão ser separados sempre por vírgula ou ponto e vírgula. E aí, genericamente, eu já queria começar um pouquinho da aula falando sobre isso, né, como a gente costuma dispor os elementos da sequência. Então aqui seria o A1, primeiro termo, o A2, o segundo termo, o A3, o terceiro termo. Ou seja, quando você não tiver especificamente cada um dos termos, você pode, né, indicar essa posição de cada um deles com esse número aqui subscrito, por isso que ele está menorzinho. A1, primeiro termo, A2, segundo termo, A3.
E sempre que você quiser determinar um termo que você, na verdade, não conhece, né? Ou seja, você estiver buscando um termo que você não, um termo chamado de desconhecido, pode ser assim, a gente geralmente dá o AN como, né, representação dele. Mas eu te diria, né, um segredo que é assim, ou uma dica, de que o AN pode ser interpretado de duas maneiras. Ou de que ele, como eu escrevi aqui mesmo, de uma interpretação de último termo, quando for conveniente, ou, mesmo que não seja o último termo, se uma questão pedir um termo desconhecido, use a N, né? Que seria, em outras palavras, quando a gente não conhece uma coisa, geralmente a gente coloca um X, né? Nas sequências, inclusive, por você, às vezes, pode ter caso, né, de você não saber a posição do termo, a gente joga um AN para dizer, ó, a posição N de, né, desconhecido, vamos descobrir esse N. Então, mais do que interpretar o AN como último termo, como termo desconhecido, acho que pode ser uma boa saída. E até vai fazer sentido quando eu falar das fórmulas. Então, esse nome aqui é mais para fazer sentido lá na frente também, se ainda não foi até então. Eu volto aqui, eu prometo. Então, termo desconhecido. E eu queria falar um pouco da definição, que eu acho que cabe aqui, não que ela seja super importante, mas acho que ela pode ser super justificativa do nome sequência geométrica. E aí eu vou deixar essa curiosidade no ar e a gente vai chegar lá aos poucos. Só se liga no seguinte, para ser considerado uma sequência geométrica, e aí vídeo o exemplo que a gente já estava falando no início da aula lá no rascunho, por exemplo, a segunda é uma PG. A gente viu que né, para ser chamada de PG, por que eu chamei essa aqui de PG? Porque justamente eu tenho de um termo para o outro uma multiplicação do mesmo valor, né? 5 para o 10 eu dobro, do 10 para o 20 eu dobro, do 20 para o 40 eu dobro e vou dobrando, dobrando, dobrando. Esse é o padrão dela aqui. Então a gente costuma ter, eu costumo até chamar assim de duas definições, uma mais formal e outra menos. Eu quero te confessar as duas, que assim, a mais formal é de que sempre um termo da frente dividido pelo de trás, né? Sempre um da frente dividido pelo seu antecessor vai ser constante essa divisão. Né? Vamos brincar com essa aqui. Ó, vou escrever ela aqui embaixo de novo, limpinha, sem nada escrito por cima, que a gente consegue ter mais uma visualização melhor. Ó. Então, se eu dividisse, por exemplo, o 10 pelo 5, o valor seria 2, né? Se eu dividisse o 20 pelo 10, o valor também seria 2. Assim como se eu dividir o 40 pelo 20, o valor vai ser 2, ou 80 pelo 40 também seria 2. 2 esse que é o valor da razão, né? Lembra? Do 5 para o 10. Então a gente faz uma espécie de operação inversa. Enquanto para você descobrir os próximos termos você multiplica por 2, para descobrir se a razão você divide um termo pelo outro e você acha esse 2, né? Então tem tudo a ver quando você descobre o 10, fazer um 5 vezes 2 para dar 10. E faz todo sentido também quando você pegar esse 10, nessa equação, e passar o 5, digamos, para lá dividindo, quem é que fica isolado? É o 2 mesmo, né? Então, tanto pela via aritmética, né, de pegar esses três números e mexer, né, multiplicar para lá ou dividir para cá, a aplicação disso na PG é essa mesmo, né? Então, por isso que é uma definição. Para ser considerada uma PG como essa, do exemplo, qualquer termo, a partir do segundo dividido pelo anterior, vai ser sempre constante. Então, assim como o A2 dividido pelo A1 vai dar a razão, o A3 pelo A2 também vai ser igual a razão, ou o A4 pelo A3, o A5 pelo A4 e assim por diante. Eu vou colocar reticências, não vou escrever todos, né? Mas no final eu só vou igualar isso a Q. Aí você fala assim, Kaique, o que é esse Q? Esse Q, na verdade, ele é a indicação da razão, é o valor, né? E ele, enfim, se chama Q e não, por exemplo, R, né? Porque faz mais sentido R de razão. Por que não é R e sim Q? É que é porque ele remete à operação que define essa progressão, né? Como a progressão é definida, essa que eu te falei, mais formal, da divisão de um termo por outro, quando a gente dividiu as coisas lá atrás, lá no ensino fundamental, não sei se você vai lembrar, talvez aí um momento de nostalgia. Se eu pego 5 e divido ele por 2, a gente teria um quociente 2 e um resto 1. A gente chamava isso aqui de dividendo, divisor, resto e quociente. Então, como aqui a gente está falando da resposta de uma divisão, por isso o nome da razão na PG é Q, né? Q de quociente, né? Resultado da divisão que a define, beleza? Aí eu vou dar só um destaque nisso, se você estiver anotando aí também, destaca, porque eu acho que isso aqui pode te safar de várias vezes você pode aplicar isso e você, na hora, descobre já qual é o valor da razão. E como isso é definição, eu acho que vale a pena a gente ter um destaque para o que define, né, a aula de hoje. Aí a definição mais informal que eu te falei, né? Para identificar uma PG, eu vou voltar lá com o meu exemplinho já rabiscado também. Para ser identificada como PG, que é esse segundo aqui, ó, deixa eu dar uma setinha vermelha nele também. A gente pode basicamente falar, é PG quando de um termo para o outro eu estiver multiplicando pelo mesmo valor constantemente, que é o mesmo 2, né? Então repara, do 5 vezes 2 dá o 10, que vezes 2 dá o 20, que vezes 2 dá 40.
Então, sempre que for assim com essa estética, né, de dobrar ou de triplicar, enfim, de multiplicar por um valor, pelo mesmo valor de um para o outro, posso já afirmar que é progressão geométrica. Eu sei que eu estou te devendo o porquê do nome ser progressão geométrica, e já já vou falar sobre isso. Deixa eu só te mostrar alguns exemplos, e aí a partir disso a gente faz até uma espécie de classificação dos termos. Uma parada que, assim, se você já assistiu a aula de PA, já está percebendo que a estrutura da aula está muito parecida, né? Tinha uma definição muito parecida com essa, e logo em seguida a gente teria uma classificação, né? Enfim. Só quero te dizer que na apostila também vai ter esse tópico de classificação, e aqui eu não vou designar em tópico, acho que eu prefiro fazer isso com exemplos mesmo, porque acho que mais importante do que você fazer a classificação, acho que é mais importante você, de novo, observar os termos e o que está acontecendo neles, e aí sim classificar quanto crescente, quanto decrescente. Acho que não precisa tanta... Eu vou dizer mecânica, eu não sei se você vai me entender, mas assim, não precisa você gravar quando que é crescente e quanto que é decrescente, mas observar mesmo. Por exemplo, essa sequência de 3 termos, 4, 12 e 36. A primeira pergunta que eu faria é se é uma PG ou não. Bom, se do 4 para o 12 eu estou multiplicando por 3 e do 12 para o 36 eu também multiplico por 3, eu estou multiplicando pelo mesmo valor constantemente, então sim, é PG. Inclusive, se a gente quisesse determinar o próximo termo, seria o 36 vezes 3. E aí 36 vezes 3 a gente teria 90 mais 18, 108. Eu falei 90 mais 18 aqui, eu vou com o meu rascunho para te falar que conta essa que eu fiz de cabeça. Quando a gente faz 36 vezes 3, a gente pode fazer, ao invés de 36, fazer 30 mais 6 vezes 3. E aí 30 vezes 3 é 90 e 3 vezes 6 é 18. Então, ao invés de resolver 36 vezes 3 de uma vez só, você pode, né, desmembrar isso. E aí isso, talvez mesmo que desmembrado, pode parecer mais demorado, mas às vezes fica mais rápido, que fica mais intuitivo, né? Ou mais fácil, 3 vezes 6 é mais fácil do que 36 vezes 3, né? Enfim, olha o comum aí rolando. Então aqui, 108. E esse seria o quarto termo dessa sequência. Aí que eu te falo, a classificação, eu acho que é melhor você olhar para os termos, de um termo para o outro. Pô, além de estar multiplicando, né, tá triplicando, multiplicando por 3, a gente tem os termos cada vez maiores. Conforme eu multiplico pela razão, os termos estão aumentando. E aí, enfim, fica fácil classificar assim. Por isso que eu te disse que essa PG ela é crescente. Por quê? Porque os termos estão cada vez maiores, e é isso. Eu estou te dizendo porque as questões que eu já vi trabalhar com isso não são tantas de classificação, por isso que eu vou passar rápido aqui, mais do que, por exemplo, só para ver se você me entende. Pode ser que numa questão você vai encontrar dois valores, né? A razão deu uma equação de segundo grau, aí deu x1 e x2, aí a razão deu mais ou menos 3. Pô, Kaique, eu vou ter que então marcar duas opções? Óbvio que não, vai ter uma só. E aí justamente são nesses momentos que tem esse tira-teima, né? De você ter dois valores e como é que você elimina um? Aí são mais informaçõezinhas dessas que aí no enunciado vai ter, né? Considerando uma PG crescente, então você vai, então a razão, se ela tem que ser positiva ou a razão tem que ser negativa, enfim, pode ser meio que... Não que a questão vai girar em torno disso, mas pode ser que isso seja, enfim, levemente decisivo, ou será que... Nem sei se isso faz sentido essa frase, né? Levemente decisivo. Mas não vai ser em torno disso, e sim só para você fazer uma espécie de um tira-teima mesmo, né? De qual valor você vai escolher no final das contas. Uma outra sequência que eu queria te mostrar é justamente uma sequência em que tem a mesma razão, 3, e eu vou tentar te mostrar que não necessariamente uma razão positiva, ou seja, multiplicar pelo mesmo número positivamente, vai fazer com que essa PG cresça. Basta que já comece negativo, né? Aí pode ficar até um papo meio reflexivo mesmo, né? Começar já negativo, mesmo que aumente, vai crescer para baixo? Bom, nos números isso vai rolar mesmo. Porque se eu pego, por exemplo, o primeiro termo menos 2 e triplico, ou seja, assumo que de um termo para outro eu vou multiplicar por 3, o menos 2, por mais que eu multiplique por 3, eu vou estar multiplicando só um valor negativo, né? Então ele cresce, mas ele cresce para a esquerda, né? Pensando no eixo real, o zero no meio, os números positivos à direita, os negativos à esquerda. Então, menos 2 vezes 3 daria menos 6. Então, se distanciou do zero, por isso que eu vou te falar que ele cresce para a esquerda, ou, em outras palavras, ele diminui, né? Menos 2, menos 6, aí depois se eu multiplicasse por 3 de novo, daria menos 18, e depois menos 54, eu vou parar por aqui. Só para te mostrar aqui, ó, essa sequência que a gente acabou de montar juntos, ela também tem razão 3, assim como a primeira. Mas será que assim como a primeira ela vai ser crescente? Não. Então, não necessariamente razão positiva vai dar uma sequência geométrica crescente. Essa, por exemplo, é decrescente. Então, não fique refém da razão, né? Hoje eu tô na filosofia, não fique refém da razão. Olha isso. Tá. Próximo, eu queria te chamar a atenção de um outro que também pode ser chamada de PG, por incrível que pareça. A sequência de números iguais, 2, 2, 2, 2, por exemplo, é PG? Cara, é. Porque
se a gente observar, aí é botar a regra debaixo do braço, né? Porque assim, se tu observar, eu tô de fato multiplicando pelo mesmo valor, né? Só que esse valor é 1, que é justamente o elemento neutro dessa operação, né? O elemento neutro da multiplicação é 1, ou seja, você multiplicar por 1, ele é neutro, vai dar o próprio valor inicial, né? Então, o fator 1 ele vai fazer com que os valores da sequência em si sejam constantes, né? Eles sejam iguais. Então, a classificação aqui seria constante, não que eu tenha enormes esperanças de que uma PG com os mesmos números vai cair para você, eu não estou querendo te enganar não, mas é só porque, por exemplo, casos como esse, é o caso em que uma sequência pode ser PA e PG ao mesmo tempo. Porque repara, o 2222 eu tanto posso interpretar aqui de um termo para outro, estou multiplicando por 1, mas eu vou até colocar colorido porque hoje eu tô didático, se liga. Mais 0 de um termo para o outro também está rolando, né? Se eu pego 2 e somo 0, ao invés de multiplicar por 1, vai dar 2 também, né? Então, toda sequência, não sei se é interessante anotar isso, fica a seu critério. Toda sequência em que tem números iguais dentro da sequência, ela é PA e PG ao mesmo tempo. Por quê? Porque sempre você, se os termos são iguais, você tem 0 variações, né? Pensando em adição, eu estou adicionando nada e está se mantendo, né? Ou se eu multiplicar por 1, é porque o 0 é o elemento neutro da soma e o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, por isso que eu te falei, é colocar a regra debaixo do braço, né? Como na PA é sempre somar para dar o outro, somar 0, em outras palavras, manter aquilo ali constante. Ou multiplicar por 1, se o papo for PG. Então, se você quiser puxar a seta, acho que vale a pena. PA e PG. Pra galera que gosta, né, que gosta de matemática, que eu sei que esse pessoal vive ainda, não foi extinto, não. A galera que gosta mais um pouquinho é PA e PG. Aí pode ser interessante nessa informação.